Olá, olá, bom dia! Hoje houve um pequeno atraso, tá bom, em questões de funções técnicas, mas já está absolutamente resolvido o processo conosco já aqui no podcast da Jornal, mais um produto do Grupo Jornal de Comunicação, que abrange o podcast da Jornal, TV e Rádio Jornal, a Rádio Jornal, que é a número 1, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba, 66 anos de tradição. Estamos aqui hoje com um dos médicos nutrólogos mais respeitados do estado de Sergipe e, por que não dizer, do Norte e Nordeste, Dr. Márcio Passos. Meu amigo, seja bem-vindo ao podcast da Jornal, tudo bem? Tudo bom. Agradeço a Denis pelo convite, um prazer estar aqui participando do podcast do Jornal da Cidade. Viu? Deixa eu me falar uma coisa, eu tenho percebido você com uma comunicação muito mais aberta. Quando eu o conheci há alguns anos, 4 anos? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Por aí. 4 anos, é porque o tempo voa. Você era muito mais introvertido no critério da comunicação. E hoje eu percebo uma comunicação direta sua com a sua clientela barra paciente, com o seu público, levando informações, tirando dúvidas sobre saúde e nutrologia diretamente nas suas redes sociais. Perfeito. Como é que você se averigua, como é que você se observa nesse processo até de expansão profissional, mas ao mesmo tempo também de mudança de comportamento, ampliando o processo da comunicação. Bom, eu entendo que... Muitas coisas eu perguntei, né? Então, eu entendo que, na verdade, a busca é sempre por uma evolução. Eu busco me atualizar, me aperfeiçoar como ser humano, como profissional. Sim. E a comunicação é uma dessas ferramentas imprescindíveis e necessárias para o atendimento médico, para que o paciente possa entender o que eu estou passando, para levar informações. Isso tem um impacto direto no resultado do meu paciente. Isso permite que mais pessoas possam ter conhecimento do trabalho do médico nutrólogo. Até hoje, algumas pessoas ainda têm uma certa dificuldade de entender o que o nutrólogo faz, como pode estar contribuindo para a sua saúde. Então, eu entendo que uma das ferramentas principais do médico, ou talvez de todo cidadão, é a comunicação. E procuro, obviamente, me aperfeiçoar cada vez mais através de cursos, eventos, livros. Eu entendo que é um aperfeiçoamento contínuo, constante e eterno. Você tem alguma clientela que é uma clientela bem interessante, né? Óbvio, fruto do seu trabalho, do seu reconhecimento. A exemplo, o senhor é médico do governador do estado, o Fábio, né? O senhor também é médico da candidata à Prefeitura de Socorro, que não logrou êxito, mas é deputada estadual, Carminha, né? E mais de uma seleta cartela positiva de pacientes. A primeira-dama de Cristinápolis, a exemplo também, é sua paciente. E isto mostra um trabalho efetivado que você tem no mercado. Quando você observa, né, este público vendo, seguindo e aderindo às suas orientações, quais foram os caminhos que você percorreu, né, profissional para conseguir determinado abastamento de clientela? São pessoas muito importantes. Bom, Fato. Né? E, obviamente, fico feliz por isso, pelo reconhecimento do trabalho, né? Bom, eu acredito que é um trabalho que vem sendo construído ao longo dos anos, nos conhecemos há 4 anos, então é um trabalho que não começou ontem. Você está mais elegante hoje. O dinheiro deixa a pessoa mais elegante, né? Trabalho. Então, hoje eu me sinto mais confiante, a gente procura, obviamente, se aperfeiçoar cada vez mais, e é um trabalho que já vem sendo feito há pelo menos 5, 6 anos, e isso acaba sendo o reflexo desse trabalho ao longo dos anos. Né? Sempre baseado numa medicina em evidência, sempre baseado na literatura médica, ou seja, não sou aquele médico que vai seguindo modas, que vai seguindo loucuras. Então, eu sou um médico baseado na medicina tradicional, medicina integrativa, na nutrologia, isso gera confiança ao paciente, e sou um médico de muito resultado. E, obviamente, no final das contas, todos querem resultados. É verdade, é o que deve ser visto, né, automaticamente, né? Doutor Márcio, tem um detalhe importante aí. No início, o senhor falou assim, as pessoas ainda precisam conhecer mais sobre a nutrologia. E aí eu quero aproveitar a situação e o momento para que nós possamos tirar e dissociar
qual é o trabalho do médico nutrólogo, beleza? Sim. E qual é o trabalho, exemplo, do nutricionista. Porque em função de as palavras e as nomenclaturas serem parecidas, as pessoas confundem nutrólogo com nutricionista, nutricionista com nutrólogo. Vamos esclarecer esse viés aí que eu acho que é importante? Perfeito. É uma boa uma pergunta até corriqueira, de certa forma. Sim. O médico nutrólogo, na verdade, é um médico, ou seja, ele é graduado em medicina, Sim. formado em medicina, especialista na nutrologia, que é uma especialidade médica, tal qual ortopedia, ginecologia, reumatologia, neurologia, entre tantas especialidades médicas. E é uma especialidade médica voltada a tratar doenças baseadas em desequilíbrios metabólicos, seja por excessos nutricionais, deficiências nutricionais. Tá. E hoje a nutrologia ela aborda muito a medicina integrativa. Então a gente traz hoje um novo conceito de saúde. Sim. E é este novo conceito de saúde, baseado principalmente na prevenção, baseado na correção hormonal, na correção metabólica, que é algo novo, relativamente novo. Embora seja uma especialidade que já tem reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina há 50 anos, Sim. desde a década de 70, ainda é pouco conhecida. Por isso essa confusão com a nutrição. Não há? Não é isso? Existe. Não é comum de as pessoas perguntarem, é Muito tudo comum. cotidiano, né? Muito comum. E a nutrição, na verdade, é uma especialidade da área da saúde em que o cidadão se forma em nutrição. Certo. Então, o nutricionista, ele é graduado em nutrição. O ele que não é um médico. pode fazer e o outro não? Meu público vai ficar mais satisfeito com este pontuamento. Bom, aí entram algumas polêmicas. Por favor. Entram algumas polêmicas. Primeiro ponto. O nutricionista, graduado em nutrição, Sim. ele basicamente pode prescrever manipulados, ele pode prescrever determinados manipulados, pode prescrever vitaminas até uma determinada concentração, então ele não tem tanta liberdade, mas ele pode até um determinado patamar, e ele pode prescrever dietas. Certo. Perfeito? Certo. Pronto. E o que é que o médico pode fazer? O que o nutrólogo especificamente pode fazer? Então, em medicina, o médico pode fazer tudo. Sim. Esse é o ponto. O médico pode Estuda-se o corpo humano por inteiro, Exatamente. né? Os nutricionistas não gostam muito disso. Mas o médico pode prescrever dieta, o médico pode prescrever manipulados da forma que ele entender melhor. Sim. Obviamente, tudo isso baseado em ciência. O médico não pode fazer nada da sua própria mente. Né? Sim. Tudo tem que ter algum tipo de embasamento, tem que ter algum tipo de conhecimento técnico por trás. Mas é basicamente isso. O médico, em geral, como funciona? A pessoa que mais trabalha com dieta é o nutricionista. Seria interessante, então, dizer que, apesar de um nutricionista ele poder prescrever alguns medicamentos, como o senhor explicou, até um certo limite, né? De poder fazer dieta, é interessante, inclusive, que esse nutricionista, para determinadas leituras, porque eu entendo o seguinte, se eu estiver errado, corrija-me. Se eu vou ao nutricionista porque eu não conhecia ainda o nutrólogo, isso pode acontecer, tá? Pode. Por isso que a gente vem aqui clarificar e ampliar essa ideia. E aí busca-se o nutricionista e a pessoa leva os exames, exemplo, exames de sangue, exames detalhados de potássio, fósforo e tudo que tiver no corpo humano. Naturalmente, essa leitura ela poderia ser mais aprimorada se fosse com um médico nutrólogo, ao invés de a pessoa levar para o nutricionista? Com certeza, o nutricionista não tem esse conhecimento. A base é a medicina, o principal é o médico. O nutricionista ele tem um conhecimento, me desculpem, não quero polemizar, a ideia não é essa. Toda claridade de ideias, ela pode até trazer uma polêmica. Mas eu digo sempre que o mundo ele está passando por uma transformação em que estes esclarecimentos para pessoas que são inteligentes e o nosso público quer essa informação qualificada, não vai ver como algo que seja uma guerra entre classes, mas é realmente esclarecer. Porque de repente a pessoa faz uma bateria de exames e fala, precisa emagrecer. Perfeito. E aí vai ao nutricionista, né? O nutricionista estaria preparado para a leitura desses exames? Ok? Perfeito. Né? Então, exatamente. Na verdade, a gente entende que para essa questão metabólica, o médico especialista nessa questão metabólica é o nutrólogo. Perfeito. Então, até mesmo outros médicos, eu entendo que não têm o nível de conhecimento necessário para uma adequada interpretação laboratorial no que tange a exames que avaliem vitaminas, hormônios, metabolismo em si.
desmerecimento nenhum do Exato, nutricionista. exato. É só entender que para ter essa avaliação mais adequada, inclusive com direito a uma prescrição mais adequada, o médico nutrólogo é o médico mais indicado. Mas para encerrar, de qualquer forma, qualquer tipo de polêmica, inclusive Claro. eu estou procurando hoje Sim. uma nutricionista para trabalhar na minha clínica De forma integrativa. de forma integrativa, porque eu entendo que o trabalho do nutricionista é essencial para um processo de emagrecimento, para um processo de saúde. Sim. A qualidade da dieta se faz necessária. Obviamente que eu preciso de uma nutricionista que siga o padrão da clínica, que entenda a visão do meu protocolo, o protocolo MP, que tenha essa visão diferenciada. Mas o nutricionista pode sim trabalhar de forma integrada com o médico. Eu entendo que essa união, inclusive, ela traz aspectos muito positivos para o paciente, isso melhora a adesão do paciente e tal. Então, eu entendo que o médico e o nutricionista podem trabalhar em conjunto e isso é importante. É como se estivéssemos quebrando paradigmas e quebrando bloqueios e preconceitos, essa comunicação mais direta que existe entre o enfermeiro, que é uma classe tão importante quanto o médico clínico geral. Mas cada um tem a sua especificidade, tem a sua limitação, como em tudo na vida, né? Exatamente. Né? Como tudo na vida, né? Exemplo, há coisas que o radialista não pode, que radialistas não podem fazer como jornalistas. Perfeito. Ok? Então eu sou jornalista, né? O radialista tem uma limitação, né? De ação, de opinião, de escrita, ok? O jornalista ele já tem as 3 áreas: TV, rádio, impresso, escrita. Então seria mais ou menos isso. São coisas que se completam, mas que não quer dizer que haja um confronto de interesses. De forma nenhuma. Não é isso aí? Até porque a gente, na medicina integrativa, a gente busca a avaliação do paciente da forma mais multidisciplinar possível. Certo. Isso envolve, muitas vezes, o nutricionista, o psicólogo, o psiquiatra, o médico nutrólogo, o educador físico, o personal, Exato. a depender da necessidade, o ortopedista. Todas as especialidades da saúde, não só médica, mas da saúde, eu entendo que podem trabalhar de forma integrada. Olha aí outra classe, né? Outra área. O fisioterapeuta e o ortopedista. Perfeito. Devem trabalhar de forma unida. Né? Pronto. Um vai, com certeza, potencializar o trabalho do outro. Você viu como é importante? Quando a gente vem, esclarece e com a sua educação, a gente pontua e sabe que são situações semelhantes, mas não são iguais, mas que ao mesmo tempo essas 2 áreas elas se completam de maneira integrativa, dando o melhor resultado ao paciente, creio eu. Procede? Que é o nosso objetivo. Que é o objetivo? Meu objetivo como médico é levar qualidade de vida, saúde para o meu paciente. Eu vou agora para a pergunta, obviamente, com essa clientela famosa que você tem. Eu sempre digo, as pessoas não são iguais, né? Silvio Santos foi um, né? Os filósofos gregos foram únicos. Jesus Cristo nem se fala, né? Não é isso? E a gente não tem uma mania muito grande de tentar igualar. Não, humanamente somos iguais. Nas competências e habilidades, nós somos pessoas diferentes, né? E isso tem que ser aceito sem nenhum tipo de problema pelo ser humano. Você tem uma cantora que canta muito bem e você tem uma Celine Dion. Você tem uma cantora que canta muito bem, né? Você tem uma Ivete Sangalo fantástica, mas você tem uma Whitney Houston. Perfeito. Né? Ambas têm seu brilho, mas a gente sabe que o Whitney Houston é uma coisa que é uma coisa estratosférica, né? Você tem a cantora que canta jazz muito bem, mas você tem Amy Winehouse, que foi única, né? Então, assim, isso é bonito, inclusive, na espiritualidade, se a gente for verificar, né? O senhor tem essa clientela que é específica e eu vou aproveitar essa sua competência para falar sobre essa sua clientela, um pouco dela. Sei que, obviamente, transcenda ou ultrapasse a ética, né? Mas o trabalho do governador, ele segue direitinho um protocolo, né, de alimentação, de atividade física? Me fala um pouco sobre o homem mais poderoso de Sergipe. Bom, é isso, né? É isso. Bom, o governador ele segue na medida do possível, ele tem uma agenda um pouco cheia, né, de trabalho. Só um pouco. Bastante, né? Quem acompanha ele nas redes sociais o vê acordando 7 da manhã, indo dormir 10, 11 da noite. Mas ele procura seguir dentro do princípio, dentro da base, né? Sim. Obviamente todos nós podemos melhorar um pouco mais, mas eu entendo que dentro das possibilidades o governador está dando o seu melhor. Está, não está? Espero que sim. Né? Está. Carminha,
O Carminha evoluiu muito, Carminha, mesmo nesse processo de Ela estava na pré-obesidade antes, né? Isso. Eu lembro dela que ela estava... Ela já perdeu 10 quilos de gordura. É muita coisa, ganhando né? massa muscular. 10 quilos ultrapassa esse espaço aqui, não ultrapassa? Vamos colocar... Mais ou menos esse espaço aí. Não é só de gordura, você imagina. Dessa mesa, né? Dessa mesa, né? Dessa mesa. É muita coisa. É muita gordura. Né? E assim, o que mais chama a atenção no caso da Carminha Sim. é que ela conseguiu perder em torno de 10 quilos de gordura, até postei, por isso que eu posso falar, porque isso está aberto no meu Instagram. Sim, ela deu a postado, permissão, então né? não é algo que é segredo, né? Nem do ela governador não pediu, também, né? Não, porque o governador já... tira foto no seu consultório, exemplo. Não, eu tenho né? depoimentos, né? O governador já fez depoimentos, então tudo está sendo respeitado, né? Sim. Então, o caso interessante da Carminha é que ela perdeu 10 quilos de gordura ganhando massa muscular dentro de um processo eleitoral. Então, ou seja, na corrida é bem diferente, né? Ou seja, que tem ansiedade, né? Tem ansiedade, tem os eventos, não tem horário para fazer refeição, muitas vezes não consegue fazer atividade física, visitar uma quantidade imensa de pessoas, eventos, palanques. E então, assim, ela conseguiu atingir esse feito em um pouco mais de um mês, dentro de uma disputa eleitoral que geralmente o paciente acaba por questões de ansiedade. Comendo incorretamente, Exatamente. Comendo na rua ou não comendo, né? Isso torna o resultado da deputada Carminha, entendo que ainda maior. Foi disciplinada. Foi disciplinada, disciplinada. Uma boa garota, good girl. Entendeu agora, né? Vou falar mais sobre o detalhe aqui. Aqui é um estereótipo que nós podemos quebrar ou confirmar. Perfeito. Todo corpo magro é saudável. Vamos lá? Todo corpo obeso, ele está propenso de fato à doença, ou a obesos ou pré-obesos que são saudáveis e continuarão saudáveis a vida inteira? Perfeito. São duas perguntas aí que eu gostaria de ouvir o seu discorrimento de ideias. Bom, perfeito. Então, nem todo magro é saudável. Nem todo magro é saudável. Você pode estar magro e pode estar doente. Inclusive, várias doenças levam a caquexia, sarcopenia, que você perde muito peso e você está magro e doente. Certo. Outro ponto importante. Todo obeso é doente. Absolutamente todo obeso ele está doente. Ele está inflamado, é isso? Está inflamado, trata-se de uma doença inflamatória, multifatorial, ou seja, há uma inflamação e pela própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é uma doença. Definitivamente. Definitivamente. Ou seja, como é que a pessoa pode ter um parâmetro diante disso agora, né? O pré-obeso, o obeso, ele é cobrado socialmente. Nós temos aí as mídias sociais absurdamente cobrativas, absurdamente, né, taxativas. Mas quem aparece magro não tem essa dimensão de que magro pode estar doente. Pode estar doente. Nos dois aspectos, a recomendação que o senhor tem é de fazer-se exame, no caso, a cada 6 meses, seja magro, né, que é menos perceptível qualquer tipo de doença, e, obviamente, estando pré-obeso de imediato, parar de romantizar, porque eu ouvi isso, né? Há mais ou menos 3, 4 anos ali, cantoras como Preta Gil, aquela modelo plus size Fabiana Carla, elas romantizam, Jojo Todinho por muito tempo, romantizou a obesidade, depois voltou atrás, fez a cirurgia bariátrica e disse que na verdade estava buscando a saúde dela, admitiu. Mas Preta Gil não chegou muito a admitir e a Fabiana Carla, se eu não me engano, que é a modelo plus size, e Thaís Carla, obrigado André. Thaís Carla, ela continua obesa, cada vez mais obesa, e romantizando a obesidade. Vamos falar um pouco sobre isso? Excelente ponto. Eu particularmente entendo que romantizar a obesidade é altamente perigoso. Por exemplo, no caso, até citando a Preta Gil, a gente sabe que a maior causa de câncer hoje são mais de 10 tipos de cânceres ligados diretamente à obesidade. Sim. Então a obesidade está ligada à doença cardiovascular, que é a doença que mais mata hoje, mata mais até do que o próprio câncer, como infarto, AVC, entre outros problemas cardíacos. E o próprio câncer está ligado à obesidade. Então são um dos maiores fatores ligados a câncer é a própria obesidade. Então é uma doença de fato, uma doença que mexe com a questão social,
social, mexe com a questão da autoestima, mexe com a estética, mas não só isso, compromete diretamente. Também está ligado à pressão arterial, hipertensão, diabetes, demência também está ligado à obesidade, ou seja, são várias doenças ligadas diretamente à obesidade. E, de fato, existe todo um clamor social, existe um romantismo de pessoas que não aceitam ou, de certa forma, preferem romantizar o que eu entendo que é perigoso, porque acaba fazendo com que outras pessoas deixem até de procurar a solução do problema, porque, na verdade, é um problema e, como problema, ele deve ser tratado e deve ser corrigido. Por favor. Um outro problema que está ligado à obesidade é por preconceito. Como eu falei, é uma doença multifatorial, sistêmica, inflamatória, mas multifatorial. Sim. Então muitos julgam, né, que o emagrecimento, aquela pessoa deve comer pouco, deve comer menos, é obeso porque come muito, é obeso porque isso, por aquilo, porque não faz atividade, é preguiçoso, é isso e aquilo. E isso é de uma ignorância, na minha opinião, tremenda. Né? Muito bem. Na verdade, a pessoa obesa, ela é uma pessoa doente, muitas vezes ela tem um distúrbio de resistência à insulina, tem um quadro de hipotireoidismo clínico, subclínico, o hipotireoidismo subclínico, inclusive, é muito pouco diagnosticado, o paciente tem algum desequilíbrio hormonal, carência de testosterona, principalmente o homem ou na andropausa, a mulher na menopausa, o paciente tem uma série de comorbidades e deficiências metabólicas e hormonais, por isso que é importante que você que tem o seu exame laboratorial não fique se baseando apenas no valor de referência. Tem até um vídeo que eu vou postar no Instagram explicando como se faz essa análise do valor de referência para entender que muitas vezes é apenas um dado estatístico, não é um dado médico, não é um dado baseado em exame, não é um dado baseado em literatura, em estudos, é um dado baseado em pura estatística. E isso acaba tendo um comprometimento porque o paciente vê o exame normal, muitas vezes, é um exame normal, ele entende que por estar normal não deve procurar ajuda e às vezes não é normal como ele imagina ser. E além do fato de que para você chegar na raiz do problema, muitas vezes você precisa ir um pouco mais a fundo. Certo. Às vezes você vai num posto de saúde ou num médico clínico geral mais básico e ele pede apenas aquela amostragem inicial. Então ele pede apenas a glicemia de jejum, colesterol, função hepática. Que não vai fazer o mapeamento profundo. Que não vai fazer esse mapeamento. Então o paciente já está com resistência à insulina, o paciente já está caminhando para uma pré-diabetes, mas como aquela parte superficial está correta, entre aspas, o paciente, mais uma vez, deixa de procurar auxílio médico, deixa de procurar ajuda e acaba, às vezes, deixando o tempo passar. E quando vai procurar o médico, o paciente hoje já é diabético, já é hipertenso, já está num quadro mais avançado, já tem até mesmo lesão causada pela nefropatia ou pela diabetes. Um detalhe importantíssimo é o critério respectivo ao controle de crianças, né? Estas crianças no Brasil já há uma tendência... somos, aliás, o segundo país mais obeso, né, do mundo depois dos Estados Unidos, né? Isso é muito sério. E as crianças brasileiras, elas também tendem a isso, por conta dos estilos de vida, a ausência de atividades físicas por conta dos celulares, são horas deitadas, né? Horas sentadas na escola, depois horas deitadas, com aquele pequeno momento ali de atividade física na escola. Mas as brincadeiras que nós tínhamos, essas crianças não têm mais, né? O subir na árvore, descer, criança não quebra mais nem a perna. Né? Qual era a criança que não quebrava a perna, um braço? Você chegou a quebrar? Não. Eu também não cheguei não, né? Mas foi sorte. Foi sorte. Né? Eu também não, porque a mãe falava, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Mas meus amigos todos eram virados no giraia. Então, ou quebrava, caiu de bicicleta, quebrou a perna, quebrou o pé, quebrou o dedo, quebrou... Era muito comum a gente ver isso na infância. Hoje você não vê criança mais com o braço quebrado, perna quebrada, porque não tem nenhuma atividade física, até eu digo lúdica, de atividade praticada. E realmente vemos crianças já todas muito cheinhas. Perfeito. E os pais deixam passar, porque criança gordinha é fofa. Né? Ela é fofa, ela é engraçada, mete um laço na cabeça, a criança fica parecendo uma personagem de filme de terror, né? E vai levando a vida, mas não é assim. Qual é a providência? Gostaram da história do filme de terror que eu vi aí agora, tá? Mas aquela coisa meio estranha mesmo, não a criança, mas esses protótipos criados em torno da criança. O pai que percebe que a criança, menino ou menina, está já caminhando para a obesidade, tem que tomar providência ou ele pode achar que é um momento e isso vai passar?
Bom, eu entendo que deve sim tomar uma providência, deve procurar o auxílio médico, o auxílio nutricional, Sim. deve colocar essa criança na prática de uma atividade física. A criança ela tem muita energia, em tese ela está com os níveis hormonais bons, em tese ela está no ápice, só que ela precisa gastar essa energia. Exato. E os hábitos de hoje, né, a gente, como você bem falou, do telefone, da internet, o celular, o videogame, os filmes em casa, hoje a gente leva uma vida muito sedentária, né? Então se não houver esse estímulo à prática da atividade física, à prática do esporte, Da boa alimentação. da boa alimentação, que é a base de tudo, essa criança vai se tornar obesa. E aquela ideia de que vai ter o estirão na puberdade, muitas vezes não vai ser suficiente. Esse cidadão vai crescer, essa criança vai crescer, se tornará um adolescente obeso, e aí vem todas as consequências, né? Eu já atendi crianças com resistência à insulina com 9, 10 anos de idade. O que seria crianças com resistência à insulina? Vamos Então, traduzir são isso. crianças que apresentam muitas daquela mancha no pescoço, que a gente chama de acantose nigricans. É uma mancha... Nunca vi isso. Uma mancha no pescoço? Não. Então é comum. É? Se observar bem, vai ver. São manchas no pescoço, em regiões de dobra, que a gente chama de acantose nigricans, e é um sinal de um quadro de resistência à insulina. Um sinal visível que no próprio exame físico você consegue avaliar, Fantástico isso. obviamente por um médico treinado, por uma pessoa treinada. Então vamos lá. E traduzindo aí dessa resistência à insulina significa Uma condição pré-diabética. Ou seja, pré-diabética. se ela com 9, 10 anos já apresenta uma condição de resistência à insulina, a probabilidade de vir a se tornar diabético na idade adulta é gigantesca. Ou seja, o pai percebeu, tem que levar mesmo, né? Tem que levar. Não pode achar que é uma fase fofa da criança, que é gordinha, né? Que é uma coisa da idade média, né? Não, porque a tendência da sociedade hoje é levar para o sedentarismo. Ou seja, Exato. se ela jovem, com tantas possibilidades, ela não está conseguindo praticar atividade física, Sim. entra na faculdade, faz cursinhos, participa de uma série de eventos, Sim. Dificilmente ela vai conseguir praticar atividade física. Sabe o que eu tenho observado? Quando eu estou ali no shopping center, a exemplo, e eu fico ali tomando um cafezinho, ok? Sem açúcar, Perfeito. tá bom? Tô bem. Perfeitamente. Né? Você sabe que seu amigo se cuida. Corro igual um louco, entendeu? Agora, se como uma feijoada no dia, compensa com o jejum intermitente do outro. Perfeito. Eu ouço suas lives e de marro com intensidade. Façam não sei o que, façam, né? E com óbvio, tem que ter a orientação direta de vocês, Perfeito. mas a gente dá uma compensadinha no outro dia, já reduz mais aquela comidinha calórica. O que é que acontece nesse detalhe que eu acho importante, né? Eu vejo, doutor Márcio, as pessoas passando, muita gente já troncadinha, Sim. né? Homens gordinhos, mulheres gordinhas, e fala assim, olha, deveria um incentivar o outro às vezes, sabe como é? Sim. A namorada falar, ó, meu amor, tá um pouquinho acima do peso, não é por estética não, é por saúde, né? Porque tem aquela história da circunferência, não tem? Perfeito. Sim, Abdominal. Fala um pouco sobre isso aí também. Então, é o sinal de síndrome metabólica. É um dos sinais que compõe a síndrome metabólica. Né? Então, se você tem um aumento da circunferência abdominal, alteração do perfil lipídico, que é o colesterol, alteração da glicemia, tudo isso são sinais de que você tem um quadro de síndrome metabólica que está, obviamente, ligado a risco cardiovascular, que está ligado a risco de diabetes, ou seja, é uma condição clínica ligada a uma série de comorbidades e doenças. Então, se você observa que a sua cintura está um pouquinho aumentada, você observa que o que está ganhando peso, é hora de se cuidar. É importante entender. É o sinal. É um sinal de que algo está errado, né? O ser humano ele não pode ser obeso, né? A gente entende A que não é barriguinha saudável. penduradinha é outro sinal? É, com Às vezes a certeza, pessoa vem aqui fininha, né? E aí vem só a barriguinha, como se estivesse com 4 meses de gravidez. Então, é outro sinal. É outro sinal também que precisa se cuidar. Com certeza. Né? Vi um vídeo seu, ontem eu estava stalkeando, todo jornalista é stalkeador por natureza, né? Que a gente tem que ver o que acontece sempre. E o senhor falava lá sobre a questão respectiva a ir a resorts, Sim. all inclusive, Perfeito. e poder comer saudavelmente. Perfeito. O que é uma tentação, né? Então, segue mais ou menos Davidson, o que você acabou de citar. Sim. Ou seja, a ideia da compensação. Por exemplo, Tá. no vídeo em específico, eu falo que é possível começar a fazer o desjejum, o café da manhã, com fontes saudáveis, proteínas e gorduras saudáveis, que vai te nutrir, vai nutrir o seu corpo, vai te trazer saciedade. Sim. E logo depois, você pode, obviamente, num resort all inclusive, você pode, obviamente, consumir um doce, mais tarde tomar um drink, consumir algum outro
outro tipo de alimento ou bebida fora da dieta, Sim. porque você já começou acertando. Então, qual é o grande detalhe do vídeo? Não é porque você está num resort all inclusive com tantas tentações você vai comer tudo, que né? você já vai começar por elas. Você pode começar por uma fonte mais saudável que vai te trazer saciedade. Uma vez saciado, quando você for comer os doces, as guloseimas, as massas e tal, você com certeza comerá menos. Sim. Naturalmente. Já o próprio cérebro tem esse comando também, né? Exatamente. O centro da fome que fica no hipotálamo já entende que você está saciado. Então, essa questão neurológica já vai diminuir essa necessidade de você consumir e você vai consumir menos. E você vai poder aproveitar. Então, por exemplo, nesse resort em específico, Sim. eu estava no congresso de implantes hormonais, ou seja, eu estava para estudo, mas eu também estava aproveitando o congresso com a esposa e tal. E eu me dei ao luxo de... Depois volta para a gente falar sobre implantes hormonais? Perfeito, pode ser. Sim. É uma coisa bem ampla, não é? Bem ampla. É uma discussão bem boa. Dá. Porque tem muita gente que sabe, tem medo. Vamos ver o que é isso. Depois eu vou convidá-la para falar sobre isso, tá? Perfeito. Por favor. Então, e por exemplo, terminando essa parte, né, então eu estava nesse congresso, que era no resort, e eu pude aproveitar. Eu pude aproveitar tanto as aulas, como eu também pude aproveitar todos os benefícios lá do resort, sem peso na consciência. Ou seja, eu entendo que o conceito de saúde não é você ser perfeito. A gente não busca a perfeição. A gente não é bodybuilding, né? De jeito nenhum. Não vamos competir. E até os bodybuilders, se você for acompanhá-lo, eles comem muito errado por vezes. Só que eles são pessoas muito mais, digamos assim, focadas em seus objetivos e seguem, buscam um certo equilíbrio. Mas quando eles estão off, que eles chamam off, né? É um maltratar do corpo ali, Então, né? eles saem da dieta e assim... Aliás, um é que maltrata o corpo ali, né? Ele está focado. Tá focado. Quando ele está off, ele meio que está um pouco livre. Exato. Ele está um pouco livre. Embora o bodybuilder envolve umas questões hormonais um pouco mais... complexas. Vamos falar sobre isso um dia? Podemos falar. Né? Que é com bacana, certeza. até para quebrar preconceitos, porque hoje até eles admitem. Não, é normal, né? Tinha uma cultura de não, é natural. Hoje eles falam, não, óbvio, tem que usar hormônios. Impossível, para né? chegar a essa dimensão corporal, tem que ter hormônio. Então é interessante a gente marcar uma pauta depois para falar sobre esse tipo de segmento de hormônio, se é perigoso ou não, junto com o critério dos implantes hormonais. Eu acho que dá uma boa, dá uma boa discussão aí, não dá não? Com certeza. Não é isso, né? Dá uma boa discussão. Faça o convite às pessoas assistirem já essa collab que vai entrar meio-dia. Meio-dia, né? Tá bom? Meio-dia entra lá a sua collab com a sua clínica, com o senhor, com a minha página e com a página do Grupo Jornal de Comunicação. Perfeito. Então, Tá bom? um excelente bate-papo. A gente conversou bastante aqui sobre Foi bom, uma série não foi? de temas. Fluiu, né? A conversa. Exato. E estará logo estará postado nas minhas redes sociais. Meio-dia, logo mais. Nas estará suas postado. redes da íntegra. Perfeito. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Maravilha. Sempre parabéns, eu sou fã, viu? Perfeito. Competentíssimo, médico sergipano de alta qualidade, mostrando que as pessoas não precisam sair mais do estado para serem bem acompanhadas por um competente, um exímio médico nutrólogo. Eu sou Denis Ventura Bittencourt, aqui diretor do Grupo Jornal de Comunicação, também âncora do Grupo Jornal de Comunicação, que abrange a Rádio Jornal FM, abrange a TV Rádio Jornal, Portal Jornal SE e o podcast da Jornal e também a outra emissora do grupo que fica no interior, que é a Rádio Educadora, líder em audiência. Fique agora meio-dia, tá? Com o nosso podcast e revejam também nas nossas redes sociais a rede do Dr. Márcio, a minha rede, a do grupo por inteiro, para que você sempre fique muito bem informado. Jornalismo profissional, sempre aqui na Voz do Povo, Rádio Jornal, Grupo Jornal de Comunicação. Perfeito.